Corre Menina, com Maiara Folco. A corrida ensina muita coisa, mas talvez a mais difícil seja aprender a respeitar o próprio ritmo. Nesta semana, eu fiz o meu primeiro teste de VO2 máximo profissional. O primeiro em uma clínica especializada com um médico do esporte. O resultado foi bom, mas não foi exatamente o que eu esperava. E talvez aí esteja o ponto. O teste mostrou que eu estou liberada para correr uma maratona. O coração está ok. A capacidade aeróbica boa para minha idade. Mas também deixou um alerta claro. Se eu não respeitar as minhas zonas de treino, o risco de lesão aumenta. E eu já sabia disso, mas na prática nem sempre respeitava. Muitas vezes eu corria no impulso, naquele sentimento do dia, sabe? Forçando o corpo para tentar correr mais rápido. E aí o teste me mostrou algo simples e difícil ao mesmo tempo. Nem sempre correr mais rápido é correr melhor. Depois do exame, os treinos mudaram, foram mais conscientes. Até na esteira eu consegui curtir mais, entendendo que tudo é construção, que eu preciso conquistar esse corpo e esse ritmo passo a passo, quilômetro por quilômetro, com paciência, resiliência, foco e, principalmente, respeito por mim mesma. E para o terceiro episódio do nosso Corre Menina, eu tenho o prazer de receber aqui 2 convidados muito especiais, viu? O Aislan Dias, que é fisioterapeuta há mais de 20 anos, referência no cuidado e na performance de atletas profissionais e amadores, e também é CEO na Ativa Integrativa. E aqui também o Ian Rodrigues. Ele é muito famoso nas redes sociais, gente. Tem mais de quase 500 mil seguidores. Provavelmente, quando esse episódio for ao ar, já terá batido esse número. Ele é corredor, maratonista, empreendedor e é uma referência quando a gente fala de corrida aqui no Brasil. E ele é criador da Bora e da Let's e de projetos que conectam o quê? Pessoas através do esporte. Primeira coisa que eu quero dizer é que vocês me deixaram muito felizes de ter aceitado meu convite. E vamos começar falando aqui, claro, de esporte e de corrida. Vou começar com o Aislan, que ele tá do lado de quem ajuda o atleta a trazer à tona a sua melhor performance. Mas antes disso, também tem a sua experiência com a corrida, né, Aislan? Conta pra gente. Exatamente. Com o esporte, na verdade. O esporte profissional e amador faz parte da minha vida desde que eu iniciei o trabalho profissional como fisioterapeuta, né? Então, hoje lá na clínica a gente recebe vários desportistas da corrida, do ciclismo, do futebol, do basquete, do vôlei, fisiculturistas, né? Então, nós temos uma gama de atletas lá, ginástica rítmica, tênis profissional, tênis amador. Então, hoje é uma rotina na minha vida lidar com os atletas e conviver com as demandas que eles trazem pra gente. Uhum. E é muito legal, sabe por quê? Por que eu chamei ele? Porque quando eu tava com canelite, que foi quando eu tava me preparando para fazer a volta da Pampulha. Nossa, exatamente. E aí ele me ajudou muito. E eu fiquei impressionada com a clínica e tudo, e com a forma como eu fui recebida. E quando a gente vai lá, tem um monte de camisa de jogador de futebol famoso. Não é de qualquer jogador, não. É famoso mesmo. É muita gente que vai lá e confia no seu trabalho, né? Isso é muito legal. Isso, eu fico muito feliz de receber uma camisa, mesmo da corrida também. Eu gosto muito de receber, mas com uma exigência, que tem uma dedicatória nessa camisa, porque ali vai representar o sonho de alguém. Então, é mais do que uma decoração, é a expressão de um sonho de alguém que foi realizado. E a clínica busca muito isso, realizar sonhos e buscar que as pessoas tenham alicerces para isso. Uhum. Né? E quando você chegou lá para mim, o sonho era um pequeno sonho e hoje a gente já está com sonhos muito maiores e eu fico feliz de te ver tão bem assim. Muito bem, muito obrigada. E agora, Ian, primeira coisa, na hora que eu te mandei mensagem, eu falei, meu Deus, será que ele vai me responder? Primeiro foi uma coincidência de uma pessoa que conhecia o Ian, que me conhecia, que pegou o telefone, que passou. Eu falei, vou mandar mensagem. Porque a gente pensa assim, vou mandar mensagem pra pessoa que é famosa. Será que ela vai querer? Eu sou tão aqui, né? Nossa, tão humilde. E me respondeu, assim, como é que você começou com a corrida, a primeira coisa, e como é que você lida aí com essa fama, assim, tão jovem agora, que é uma fama diferente, né? Porque você é conhecido no meio digital. É uma coisa nova, assim, pra muita gente. Como que é tudo isso? Show. O esporte também sempre esteve presente na minha vida. Eu fui a vida inteira atleta de futebol. Eu ganhei uma bolsa para estudar fora, jogando futebol. Fui para os Estados Unidos, morei lá 4 anos. E no meu último ano de faculdade, meu pai, que é o grande corredor da família, ele trabalhava na Fiat, ele era CLT e passou por um processo depressivo.
Ele já era ultramaratonista, então a corrida já fazia parte das nossas vidas. E ele falou, Ian, preciso da sua ajuda, eu já empreendia, já tinha outros negócios, já tinha tentado empreender várias outras vezes, preciso da sua ajuda para começar a empreender. E aí sim eu caí na corrida, criando o Instagram do meu pai, primeiramente. Fala o nome do seu pai aí para quem conhece. Saulo Arruda, grande Saulo, ultramaratonista, muita gente conhece ele. Então, meu primeiro contato com o Instagram e com a corrida foi através do meu pai. Eu fiz toda essa parte de lançamento digital dele. A gente, na época, criou um produto que era um produto de mindset para corredores que queriam correr longas distâncias. Porque a gente sabe, você sabe muito bem disso. Quando a gente vai para 21, 42 e ultramaratonas, a cabeça pesa tanto quanto as pernas. E esse curso foi crescendo, depois virou a SRun, que era uma assessoria 100% online, que eu tocava a parte digital, de negócios, meu pai era a cara do projeto. Entrou a pandemia, eu voltei para o Brasil, e aí não podia jogar futebol. Meu pai era corredor, minha mãe era corredora, eu trabalhava com corrida, falei, cara, vou dar uma chance para esse negócio aqui. Comecei a correr e comecei a mostrar a minha evolução na corrida. Isso dia 19 de abril de 2021. Então, vamos fazer aí 5 anos. E eu lembro que eu escrevi 60 roteiros de vídeos que eu faria e foi terrível, né? Foi muito ruim, primeiro, segundo, terceiro, quinto, tudo muito péssimo, 10º, ninguém via, não tinha like direito, não tinha view, era zoado, blogueirinho, meus amigos me enchiam o saco. Aí, no 20º conteúdo que eu fiz, adivinha o que aconteceu? O que aconteceu? Bombou. Não, foi uma merda também. Foi ruim também. E com o 43º vídeo que eu fiz, foi o primeiro vídeo que passou de 10 mil views. É mesmo? Aí eu falei, caramba, acertei alguma coisa aqui. Então, nesse processo de 43 dias, eu ganhei 3 mil seguidores. Do dia 43 até o dia 60, eu já fui para 8 mil seguidores, porque já tinha entendido ali algumas coisas. Do dia 60 ao dia 120, eu fui para 100 mil seguidores. Aí eu falei, caramba, abri um mundo aqui que era o que eu precisava. Eu entendi que para empreender eu precisava de dinheiro, ou relacionamento, ou audiência. Não tinha dinheiro, nem relacionamento, mas audiência eu falei, cara, isso aqui eu consigo construir. E aí fui através disso. É porque eu pensei, você falou 60 roteiros, hoje em dia a gente está tão acostumado com inteligência artificial, saiu tudo da sua cabeça sem inteligência, porque não existia na época. Tinha, na época não, era no braço mesmo. Mas foi ótimo, porque o processo de aprendizado desses roteiros é que me fez criar uma fórmula que me fez crescer rápido, e é a fórmula que eu uso até hoje. Para poder escrever os seus roteiros. Para escrever tudo. E claro que tudo foi mudando ao longo do tempo, e hoje em dia você tem a participação, por exemplo, da sua noiva, que também é outra presença digital, e você consegue construir ali um storytelling, né? Contar a história de vocês, tudo ali muito embasado na corrida, e isso que é muito legal. A Lu foi a mesma história, a gente começou a namorar, ela não tinha Instagram aberto, falei, cara, você é dermatologista e corre. Eu já tenho uma base gigante de corredores. Vamos criar um perfil na rede social que comunique com esse público para você virar uma referência para essa galera. Então, o Corre Dermato surgiu disso. Para a gente aproveitar a minha base no negócio dela. E a gente criou a primeira clínica, foi crescendo, lotando a agenda, abrimos a segunda clínica, aí nesse meio do caminho abrimos a Bora, abrimos a LEDs e por aí vai. Então, eu uso da audiência que eu tenho para criar negócios, que é o que eu gosto de fazer. Eu, no fundo, sou muito mais empreendedor do que corredor. A corrida é só um meio que eu uso, o digital, para alcançar muita gente e, consequentemente, ter gente para os meus negócios. Mayara, isso me surpreende, assim, porque o meu caso é totalmente contrário, né? O meu, eu fugia da rede. Minha esposa que me trouxe um pouco para a rede. E engraçado que hoje ela é meu braço direito e esquerdo, tudo que eu preciso na minha vida ela traz para mim lá na clínica e fora da clínica também. E ela que me impulsiona para estar nas redes sociais junto com todos os atletas que vão lá, que você conhece bem, e todos o público geral que já são engajados. Então, assim, isso para mim, a rede social para mim, é algo novo, por agora que a gente está mexendo. Mas o tanto que a gente alcança e a gente consegue buscar os sonhos das pessoas, a realizar feitos na família e feitos com o nosso paciente, nosso cliente, isso a internet trouxe algo muito positivo.
E eu tinha um preconceito com a rede social. Sim. São hoje, duas gerações distintas, totalmente distintas. Mas hoje eu enxergo muito na geração dele um potencial gigantesco que às vezes eu não conseguia ter isso como um sonho para alcançar pessoas como a internet hoje alcança. Então, hoje materiais estão mais fáceis para a gente fazer as pesquisas, ter o lado científico próximo da gente. Então, é muito interessante ver um garoto tão engajado e alcançando tantas pessoas assim. Você está de parabéns. E aqui, agora vamos entrar num assunto que eu tô querendo entrar com vocês, que é a tal da maratona, que é a minha preocupação aqui nesse negócio, que é a minha primeira. Então, vocês imaginam como é que eu estou me sentindo. Primeira coisa... Se eu fosse você, a gente tirava esse microfone, deitava eu e você pra ele dar uma liberada na gente. Boa! Eu tô precisando, excelente. Podemos, vamos. Após o programa aqui, a gente manda ver, sem problema. Né? Então, o Aislan, a minha preocupação maior é a tal da lesão. Eu tô sempre pensando nisso ultimamente, por conta da minha experiência com a canelite, que não foi nada legal. E até hoje, quando começa a carga aumenta, a lesão aparece. E aí, eu sei que você passou por uma lesão também, que eu acompanho você nas redes sociais e que precisou ficar parada um tempo. Então, eu quero... os dois depoimentos aqui do profissional quando o atleta está lesionado, né, como é que ele começa a perceber que vai dar alguma coisa errada, é possível que ele tenha essa noção, essa consciência para não se colocar em risco, e depois a sua parte, que foi a hora que você, machuquei. O que eu fiz de errado? O que fazer e o que não fazer. Não, eu machuquei, e aí? Como é que foi para você ficar parado? Então vamos lá, cada hora pra gente entender. Não, então, as lesões é a preocupação em todo esporte, né? Só que eu, como fisioterapeuta e um profissional de primeiro contato, gostaria muito que vocês procurassem a gente para a gente prevenir, para a gente pensar em biomecânica, artrocinemática, mas essa não é a realidade ainda que a gente enfrenta, né? As lesões acontecem todo mundo acha que por aumento do volume, da intensidade, e muitas vezes não é isso. É a capacidade que a gente traz para os tecidos ósseo, tendíneo, muscular, de se adaptar ao que vai estar sendo proposto para ele. Então, hoje, você, por exemplo, a canelite aperta quando eu vou fazer um treino longo. Ótimo, então a gente já tem um limiar que você tem para atingir e preservar esse tecido ósseo ou periósteo que está aí na sua canela. Então, a gente tem que fazer um estudo com você, uma avaliação meticulosa, entender qual é a causa dessa disfunção. Então, hoje, no esporte de vocês, a corrida, a maratona, antigamente falava-se de poucas lesões. Era o esporte barato e que não gerava lesões. É o tal do democrático. Exatamente. Só que hoje, não é? Essa busca, né, até pelo conhecimento, está muito fácil. Então, às vezes tem protocolos, mas a gente não pode usar esses protocolos em todo mundo. A gente tem que fazer um treino individualizado, especializado, para que a gente use as valências do esporte para que você tenha uma prática do esporte saudável. Então, eu gosto muito de fazer as avaliações posturais, biomecânicas, artrocinemáticas e desenvolver treinos de força, flexibilidade, mobilidade, no decorrer do ciclo que a gente estava conversando. Entendi. Se a gente tem um planejamento, a gente consegue trabalhar todas as valências que a gente precisa até você chegar no seu objetivo final. Sem machucar. Sem machucar e ainda conquistar no pós-prova, que é importantíssimo, uma perda de qualidade menor ou não ter lesões, não é isso? Então, a gente tem um recovery, tem um tempo para recovery, o tempo para retornar a fazer de forma gradual e progressiva o retorno aos treinamentos. Então, tudo isso está na nossa prática do dia a dia. Só que hoje os atletas não querem muito fazer essa prevenção. Eles já nos procuram quando já tem a lesão. Tá machucado. E aí eu preciso muito dos treinadores. Porque para entender que a gente tem que tirar um pouco dessa demanda, diminuir o impacto, ou às vezes ajustar. Às vezes não precisa parar, mas ajustar o tipo de treinamento. Entendi. O condicionamento não precisa ser, às vezes, na corrida, pode ser de outra maneira. Então, tem várias linhas no mundo inteiro para o treinamento e para o tratamento. E também para a prevenção, que é o que eu gostaria muito que todo mundo fizesse. Você fez a prevenção? Cara, minhas primeiras 2 maratonas eu fui na loucura mesmo. E aí eu aprendi exatamente com as dores, com as lesões, o que não fazer. Então, esse ciclo de Boston, estou fazendo tudo certinho. Meu período de base, as primeiras 4 semanas de ciclo, pouco volume de corrida, muito volume de fortalecimento, para depois ir invertendo isso, para o corpo estar preparado para aumentar o volume na corrida. E a Bora surgiu muito por isso, sabe? Eu via que aqui em BH tinha muita assessoria bandejão.
Você deve ter pegado demais Exato. isso, né? Assessoria que fala que é personalizado, mas na prática é um treino ali que vai mandando para os blocos da galera, sem nenhum feedback, sem nenhuma personalização, sem nenhum contato com o treinador, sem nenhum ajuste de carga. E aí, às vezes, o treinador nem sabe que o cara não treina duas semanas, aí do nada tem um longo. Era uma loucura. Então, a Bora vai muito de encontro no que vocês estavam falando, e eu concordo 1001%, eu já fiz o errado, hoje tenho feito o certo, e, cara, é surreal o quanto a minha performance aumenta muito quando eu estou com o corpo preparado previamente para entrar no ciclo. Eu subi o volume agora essas últimas 2 semanas muito, assim, mas eu já estava com a base feita. Então, assim, é questão de tempo. Entendi. E você termina o treino sem dor, você chega no outro dia pronto para o próximo treino. Obviamente, né? Durante o ciclo eu permaneço na fisioterapia, então todo dia que eu termino meus treinos de terça e quinta, que são treinos mais intensos, eu vou logo depois para físio para fazer fortalecimento. Ah, não, mas está muito cansado. Mas é nessa hora que eu faço, porque eu tenho quase 48 horas para descansar até o próximo treino porrada. E depois desse treino faço banheira de gelo, imersão, faço sauna 2 vezes por semana. Então, assim, estou tentando fazer tudo que dá. E quando que você teve essa consciência, né? Porque você falou que você ficou alucinado, foi fazendo, você machucou, como é que foi? Como que você machucou? Como é que você entendeu que tinha que pausar? O que aconteceu? Eu sou muito competitivo, né? Então, assim, tem hora que a gente sabe que não dá pela rotina, pelo volume de viagens que eu tenho, de trabalho, das empresas, e você quer sempre colar a mão, né? E em Berlim, 2024, eu tive uma fratura por estresse 39 dias antes da maratona. Nossa. E aí fiquei sem correr, só na bike. Meu filho falou, olha, a chance que você tem de sair do grau 3 para o grau 4, que seria se partir a canela, ela é pequena, mas existe. E se você correr, você vai estar piorando muito a sua lesão. Mas como eu sei que você vai correr, então, cara, para de correr agora, fica só na bike, e eu fiz tudo errado. Só que o meu pós-prova, eu corri, não fiz o tempo que eu queria, mas corri. O meu pós-prova foi, tipo assim, desastroso. É aquilo que ele falou. Eu fiquei 3 meses sem conseguir andar direito. E aí eu me prometi, olha, eu não vou correr maratona por 1 ano. Então, em 2025 eu fiz nenhuma maratona. Eu vou focar no trabalho e vou focar em recuperar meu corpo, vou zerar tudo, para em 2026 eu fazer uma prova bem feita. Então, por isso que eu não fiz nenhuma prova em 2025, por esse trauma que eu vivi em 2024. Mas foi difícil aceitar a lesão ou não? Já estava doendo mesmo, você teve que ir? Porque tem gente que não aceita e continua ali. Era a minha primeira prova dentro do contrato da Adidas. Eles não me obrigam a nada, mas eu queria fazer, né? Então, eu fiz sabendo que estava errado, sabendo que não deveria. Não me arrependo. Conseguiu muitas coisas a partir daí, né? Muito, mas... Mas essa não tô dando conselho pra você fazer coisa errada não, viu, gente? Esse é o exemplo dele. Não, por favor, inclusive, né? Os marcadores inflamatórios aí, eles tendem a ficar aumentados, em alguns casos, de 30 a 50 dias pós a prova. Até fezes, depois da prova eu fiz sangue de tanto mesmo? que o corpo tava Exatamente. Eu não sei explicar o porquê. Isso aí, o esforço em excesso, né? Às vezes a gente já fala, 42 quilômetros, né? Na maratona, tem gente que é treinada para isso. Mas é justamente isso, o corpo se adapta. Então a gente precisa ver qual o perfil de cada atleta que está ali. Né? Então a gente orienta muito no pré-prova, conversamos com os treinadores para que isso não chegue ao que eles falam de um overuse ali, né? O que o pessoal conhece mais como overtraining, mas é na prova, né? Então assim, o risco de ter lesões, mesmo após a prova ter acabado, com gestos simples, é muito grande. Então assim, 3 semanas ali, hoje as evidências científicas mostram que você pode ter repercussões dessa prova ainda. E muita gente já está treinando, às vezes em alta, nesse período de 3 semanas. Para poder fazer outra prova. Outra prova. Ainda mais que todo mundo fala que sua melhor meia é 3 semanas depois da sua maratona. Então a galera quer colar o pé para bater RP na meia. Exatamente, é isso mesmo. Porque aproveita também, né, todo o ciclo do que fez na maratona. Com volume alto, você faz meia no Exatamente. pau. E é onde eu recebo o maior número de pacientes.
Pós essa no meia fim maratona. É bom, sou. Se eu pensar Nós pro te lado... ajudando. Mas tá cheio de cliente lá. Exatamente. Mas não é assim também não, né, Aslan? E assim, o que eu fico preocupado é assim, lesões como a sua, né? Uma fratura por estresse, a sua que quase chegou a isso, né? A gente fica preocupado que são lesões que vão deixar marcas, né? Que talvez você vai ter que mudar até o seu jeito de treinar para que você não tenha novamente uma lesão parecida como essa. Muito bem. Olha, esse bate-papo foi muito bom, esse primeiro bloco do nosso episódio número 3 do Corre Menina. A gente vai fazer um brevíssimo intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Não saia daí. Corre Menina, com Maiara Folco. O Corre Menina está de volta e hoje, no nosso terceiro episódio, eu recebo Ian Rodrigues e Aislan Dias. Pessoal, até agora o nosso bate-papo foi muito legal. E eu queria te fazer uma pergunta, Ian, que eu estava aqui já pensando nela há algum tempo. Porque a corrida, ela se popularizou muito e tem muita gente trabalhando com corrida na internet e muita gente fazendo disso um negócio igual você fez. Então, todos os tipos de intenções, vamos dizer assim, no entorno desse esporte. Tem gente que trabalha direito, que é sério, que está preocupado, e tem gente que nem tanto assim, mas isso em qualquer área da vida, né? Na fisioterapia, na medicina, no jornalismo, e muita gente. E eu queria saber de você, tem uma polêmica envolvendo corredores de elite e pessoas que trabalham com isso, com rede social, influenciadores, que às vezes nem estão tão preocupados assim com performance. E a gente vê, por exemplo, em alguns eventos grandes de corrida, que rola ali, tem os convidados das marcas patrocinadas que ficam ali, vão largar junto aos atletas de elite, que às vezes aqueles atletas que estão ali trabalhando há muito tempo em cima daquele treinamento e que, claro, que por merecimento estão ali, por alcançarem marcas e terem performances incríveis, estão ali dividindo espaço com as pessoas que às vezes não estão tão preparadas e estão ali porque tem uma influência e tem outros interesses. O que você acha dessa história? Que às vezes as pessoas reclamam, né, de ter ali a presença desses influenciadores ali junto com atletas de elite. Você acha que é uma polêmica? Dá espaço para reclamação? Como que você lida com essas coisas? Acho que é uma polêmica, dá espaço para reclamação e acho que os dois lados estão certos. Os influenciadores, quando estão ali, não estão por força, né? Eles estão ali a convite de alguém. E se eles estão ali a convite de alguém, é porque é interessante para esse alguém, vulgo marcas, que eles estejam ali. Com certeza. E os atletas de elite estão ali por puro merecimento. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que por muito tempo criou-se essa rixa. Só que eu acho que está acabando, a galera está percebendo, os atletas profissionais estão percebendo que eles precisam ser influenciadores. E tem muito influenciador que está cada dia mais correndo bem pra caramba e você é um exemplo disso, alcançando números que a maioria dos amadores não alcança. Então acho que se essa galera se unir, acho que tem muito mais a ganhar do que o contrário. Se um aprender com o outro, tem muito mais a ganhar do que o contrário. A gente, óbvio, né, em off, a gente ajuda muito atleta profissional que não teria condições, e eu não teria condições de ajudar se eu não fosse influenciador. Então, o que os atletas têm que perceber é que, no fim das contas, o mercado é capitalista. E as marcas, para sobreviver, precisam vender. E hoje em dia não é mais aquilo que você falou. A comunicação, ela está pulverizada no mundo inteiro. Não é só quem tem o microfone que fala. Não é só quem está na telona da televisão que fala. E antes era assim. Então, antes, para você ser visto, você tinha que ganhar para aparecer na TV. Hoje em dia, isso aqui está na mão de todo mundo. Muito mais presente que a TV. Muito mais. Então, ganhar pódio hoje não significa nada. Tanto é que a gente vê muito atleta profissional que vive com quase nada, enquanto a gente vê muito influenciador que tem a vida dos sonhos. Por que não aprender com isso? Por que não começar? Não que seja justo, mas é o Brasil, é o mercado, é o mundo. Então, em vez de ficar buscando a rixa, buscando a culpa no influenciador, ou o influenciador querendo competir com o atleta amador, por que os dois não aprendem? Por que os dois não evoluem? E a gente está vendo vários atletas de elite que estão se posicionando, estão tendo muito mais recursos do que tinham antes, sendo só, entre aspas, atletas. Então, eu acho que... Mas todo mundo ganha. Exato. Se a corrida crescer e se tiver mais dinheiro envolvido no evento, todo mundo ganha. As pessoas não pensam por esse lado. Todo mundo que começa a correr, começou porque alguém trouxe para a corrida. E eu tenho certeza que grande parte
dos corredores no Brasil começaram a correr porque viram um influenciador. Sim. E isso gerou melhores corridas. Olha, há 10 anos atrás. Eu não estava nessa hora. Você está nessa área há Já muito estou há tempo. muito tempo. Como é que era o mercado há 10 anos atrás, antes da rede social e agora? Hoje é todo. Você tem mais paciente agora ou antes? Agora. Então, né? assim, o mercado inteiro se beneficia. Quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Exatamente. E eu acho que isso aí é uma realidade do esporte nacional. Né? A gente vê uma realidade diferente nos Estados Unidos, né? Que sempre é uma referência, Canadá. Perfeito. Mas hoje eu estou aqui convivendo com atletas de ginástica rítmica, por exemplo, que o incentivo, o patrocínio não vem. É isso. Muito a culpa porque... do influenciador? Exatamente, não é. E eu acho que o atleta tem que aprender a utilizar a sua maior ferramenta, que é os seus resultados, que é a sua imagem. E captar patrocínios, captar recursos financeiros através da imagem. E eu acho que tem muito a aprender com os influenciadores. E eu vejo isso muito na minha clínica. Os atletas lá que não têm o incentivo, nem do governo federal, nem de todo o aporte que poderia vir de outras empresas, quando eles se unem aos influenciadores, que lá na minha clínica tem vários, eles têm uma resposta muito mais rápida. E a visibilidade deles aumenta de uma maneira que vai buscar esse patrocínio, vai buscar o investimento, locais de treinamento, supervisão nutricional. Nós damos tudo isso lá na clínica para eles, mas eles podem buscar tudo isso através da mídia dos influenciadores. Espaço tem para todo mundo, gente. Não só na corrida, na minha profissão, né, como você bem falou. Então, assim, a gente convive com isso e a gente tem que aprender a lidar e organizar. Eu acho cobrar que de quem no tem que dia de cobrar. uma prova, né, eu acho que o grande problema é o dia da prova, é estar ali. Mas se tiver uma organização pensando nisso, do bem de todo mundo, tudo vai acontecer de uma forma fluida, sem problema algum. Porque quando a prova é uma prova de performance, os atletas profissionais largam na frente. Sim. Agora, se a prova é uma prova com caráter mais familiar, amador, e tem atleta profissional, por é exemplo. entretenimento, o objetivo é ter mídia mesmo. Então, vai ter influenciador junto com o atleta profissional, porque aquela prova não é com foco de performance. Agora, eu não vi nenhuma prova de performance que o influenciador larga junto com o atleta amador. Sim. Agora, se é uma prova pequenininha, se a organização não fez isso, o problema é da organização. Sim. É da prova, é do governo que não paga os atletas profissionais, porque atleta profissional no Brasil, cara, é quase voto de pobreza. Sim. Os caras vivem com nada. Isso é culpa dos influenciadores? Cadê a galera reclamando com o governo que não dá o devido apoio? Você já viu as pistas públicas que a galera treina? A gente, como Bora, a gente distribui mais de 36 bolsas por mês para atletas que não têm condição de treinar. A gente não fica falando isso. Sim. Mas são caras que, se não fosse a gente para dar treino, o governo não ia dar. Isso eu acho que é um pouco do lado do que de bom e de ruim que o sucesso e a visibilidade traz. Né? Você é julgado a todo momento, também no seu trabalho, porque você chega num nível de respeito e de respaldo, você também, que as pessoas se sentem no direito de opinar sobre aquilo que vocês estão fazendo. Como que é? Cada um, você na sua área e você na sua área lidar com essas coisas. Não, isso é uma constante, pelo menos na minha profissão. Falando da corrida, há pouco tempo, um atleta que faz lá na clínica, correndo, fez um takezinho dele correndo e ele com uma pronação excessiva do pé. Ah, mas você treina e ainda prona desse jeito e tudo. E aí eu falei, olha... A pessoa tá olhando esse detalhe. Esse detalhe. Mas tem várias situações, com todo mundo lá na minha clínica, que eu tenho que controlar o que você falou mais cedo, dos haters. Né? E aí a gente pega o campeão da maratona, pronando em excesso. Alguém foi lá criticar? Ou algo? Isso é uma adaptação. Cada um tem sua adaptação. Às vezes aquela pronação não é lesiva para ele, porque a vida dele foi feita na corrida. Então ele adaptou o corpo dele, ele treinou o corpo dele para aquilo. Então, assim... lidar com essas diferenças é o desafio hoje da humanidade. Aceitar que o outro pode ser diferente e crescer junto com você. Então, assim, no esporte ou na vida pessoal, eu acho que a gente tem um potencial de buscar o melhor do outro. E não ficar buscando o pior. É a crítica o tempo inteiro. Exatamente. E no fim das contas, se você fizer um exercício, se já tiver hater em algum momento, abre 10 perfis de haters e vê se você teria orgulho de ser algum deles. Não. Quem é hater é frustrado. Ninguém que está tendo sucesso, você tem tempo para ficar
indo na internet comentar De coisa jeito ruim. nenhum. A clínica lá torando, cheia de pacientes, saindo pelos tetos. Tá preocupado Cheio com de o trabalho dele. o tempo inteiro. Você tem tempo pra você ficar indo fazer comentáriozinho, nossa, me ama logo. Quando você abre o perfil dos haters, você vê o perfil da pessoa que você não quer ser. Então você fala, cara, que dó dessa pessoa. Que ruim que o tempo livre dessa pessoa ela tá gastando com isso. Que ruim que a energia dela tá indo pra isso. Então, assim... Eu nem sei se tem um nome para isso, para quem vai ser um incentivador. Porque eu com meus pacientes lá, eu vou te falar que é um desafio. Ver as postagens deles, né? E não se incomodar com os haters. Mas eu vejo e aprendi com eles, porque, como eu disse, eu não sou muito ligado à rede social, mas aprendi com eles a relevar, igual você tem falado. E realmente ver bom isso. instigar, que aí dá mais audiência, eles ficam mais... Mais engajamento, aí como é que chama? A métrica lá, o algoritmo ele vai entender, colocar. olha, ele tá querendo, o pessoal tá querendo falar Mas com ele. o dano que isso causa em algumas pessoas essa é é grave. um dano que verdade, que é muito ok. difícil. Eu entendi isso e hoje eu tenho psicologia do esporte na clínica, tenho psicologia clínica muito para amenizar isso, que é uma realidade muito próxima. Muito dos corredores também, dos fisiculturistas principalmente, o que levou eles a buscar a corrida como seu pai, né? São danos psicológicos. Sim. E aí você vê, nessa fuga que você teve, alguém te criticando ou te jogando para baixo, Aí não. é muito ruim. Sim. E a gente lida com isso em todos os esportes aí, todo o público geral. E eu vejo a importância de saber um pouco mais sobre a psicologia para poder pelo menos indicar. Ou ver nas pessoas aquilo que incomoda, que é um campo interferencial que pode ser minimizado e já voltar a fazer essa pessoa sonhar, querer coisas boas e buscar performance, no caso dos atletas. E agora, o outro lado dessa história. Você tem gente que joga hater, mas tem gente também que devolve muita coisa boa. Como que 99% das poder pessoas. ser essa influência positiva para as pessoas? Porque essa agora é o lado bom, ou a parte que realmente importa, né? Como que é vocês serem referências nas áreas que vocês atuam como transformadores, né? Incentivadores da realidade das pessoas. Cara, é legal demais. É o grande prêmio do nosso trabalho. Eu acho que vale a pena demais. O tanto de gente que chega, que fala, que mudou de vida, porque começou a correr, e começou a correr porque te viu correndo, porque viu um vídeo, porque se inspirou. Cara, a corrida, eu acho, todo esporte, né? Mas a corrida um pouquinho mais, por ser um esporte de endurance, então tá muito correlacionado com o mindset, com a mentalidade da pessoa. Ela literalmente muda vidas. Vai muito além do físico. Então, quando você consegue ser a faísca para acender essa chama em alguém, é gratificante demais. Para mim, Mayara, eu acho que você viu lá, né? A gente ganhou um quadro lá, somos especialistas em realizar sonhos. É isso. Quando a gente vê pessoas mudando a vida delas através do esporte ou através do não sentir dor, né? Ou estar melhor da sua lesão, é uma mudança assim que instiga não só a gente a buscar o melhor, mas também os pacientes que estão em volta. Então, eu tenho lá um incentivador do esporte, que é o Bro, né? Que eu tenho um orgulho enorme de ser amigo dele. Ele é inspiração para todo mundo. Eu tenho o Diego, que tem há 18 anos que ele não andava. Ele conheceu a gente no último ano, voltou a andar. É mesmo. Então, a gente, assim, vê neles a esperança naquele senhorzinho que estava ali reclamando da dor do joelho, que não conseguia fazer nada, e as pessoas se inspirando no outro paciente. Não era no Aislan, mas no que o paciente atingiu. Quando eu vejo isso aí, é a hora que eu paro, agradeço a Deus por tudo que eu tenho, por tudo que a gente construiu, porque a gente vê que o legado vai ficando, não só na minha equipe, não só nos meus funcionários, mas nas pessoas que ali entram. E a gente vê pessoas cada vez almejando mais, não só de performance, como eu estou muito feliz com você, mas também almejando mais na própria vida, sabendo que pode evoluir 1% todo dia. Essa é a nossa frase. Se 1% evoluir todo dia, você vai passar do 100% muito rápido. Então, vamos buscar isso. E eu vejo isso no dia a dia. Imagina no Ian, que é um influenciador assim, gigante, no Bro, em todas as pessoas, em você, que atinge tanta gente. E sendo inspiração para muita gente. Você tem que saber disso, que você é inspiração para muita gente. Quem me dera. Gente, mas aqui, agora eu quero falar outra coisa também. Porque vocês vão falando, tanta coisa vai surgindo na cabeça da gente, né? É um bate-papo muito interessante, porque a gente consegue pensar nas coisas que o esporte e a corrida trouxeram para a vida de vocês. O que é o Ian antes e depois da corrida? O que é o Aislan antes e depois do esporte? Porque o seu é mais amplo, né? Nó.
É um 360 gigantesco. Acho que todos os sonhos que eu sonhei em realizar com o futebol, quando molequinho assim, eu realizei a corrida. Todos. Financeiros, materiais e também os que não têm a ver com isso. É o orgulho que eu vejo que meu pai tem, a família que eu estou construindo, poder fazer algumas coisas por pessoas que eu gosto tanto, poder inspirar outras pessoas. Tem coisas que vai muito além do dinheiro, e também o dinheiro, também as conquistas pessoais, materiais. Pô, você ser embaixador global da Adidas. Isso é chique demais. Isso é muito legal, cara. Quando rodou a campanha de Ultra Boost, que a gente gravou em Londres, cara, eu fui para os Estados Unidos, eu tinha foto minha gigante nos Estados Unidos. Aí tinha amigo meu na Argentina, no México, cara, em vários países. O que você sentiu? O que passou no seu coração? É muito louco. Porque imagina só, você sonha a vida inteira em ser jogador de futebol, em viver aquilo. A gente sabe que é 0,00001% que vive aquilo. Em determinado momento da sua vida, você entende que você não vai viver aquilo. Que foi o momento que eu realizei, que fala, cara, eu não vou ser um jogador profissional. Eu não tenho bola para ser jogador profissional. E você aceita. Isso, né? Você aceita isso e deixa aquilo ali guardado e vai viver sua vida. Do nada, entra um outro esporte nada a ver, que você nem gostava, que você nem praticava, e te leva para esses patamares que um dia você sonhou com o futebol. E você fala, meu Deus do céu, que loucura. Tá acontecendo. É isso. Me belisca. Você teve a sensação disso? Será que é real? É surreal. É surreal. É surreal. Não dá para descrever com palavras o sentimento de você alcançar os seus sonhos. É muito bacana. Que bonito isso. Nossa, eu fico até abismado assim, porque o meu sonho foi um pouco contrário. Eu sempre sonhei em ser um jogador de futebol também. E meu pai nunca queria que eu fosse jogador de futebol, porque na minha época o jogador de futebol não tinha tanto status como tinha. Mas o mais interessante é que no final de tudo, a mesma alegria, a mesma realização é a minha. Então veio de uma frustração de um ato médico com minha família, que meu avô chegou a óbito, e depois eu fui construindo a minha mentalidade para mudar essa história na área da saúde. E a fisioterapia veio como resposta, tirando a medicina. E minha irmã hoje é médica também, então aí cada um foi para achar respostas diferentes. E a fisioterapia entrou na minha vida, e ela trouxe o que há de melhor na minha vida. Trouxe a minha esposa, né? Trouxe meus filhos, trouxe a minha equipe, que todos eles são ou foram meus pacientes alguma vez na vida, e trouxe tantos pacientes e amigos através da profissão. Então, assim, para mim, não só no esporte, né? Porque não é o Aislan antes do esporte e depois do esporte. Depois da fisioterapia, É da fisioterapia. Porque a fisioterapia me trouxe os maiores e melhores elos da minha vida. Então, assim, hoje eu falo com meus colaboradores, se eu hoje tiver que parar com tudo, eu vou ter os meus sonhos e os sonhos do próximo realizados, e isso me faz dormir tranquilo. Então, eu fico muito feliz com tudo que eu alcancei até hoje. E olha, e com essa mensagem incrível, essas mensagens incríveis, a gente vai terminar. Olha, eu agradeço demais a participação de vocês, de coração mesmo. Fiquei muito feliz quando cada um aceitou o convite. Desejo todo sucesso do mundo e a gente se vê por aí. Tá bom? Combinado? Correndo de preferência, né? Correndo, prevenindo. Prevenindo, tratando isso. E desenvolvendo, evoluindo sempre. Obrigada, viu? Let's bora. A gente que agradece, viu? Tchau. Até a próxima, pessoal. Pois é, esse processo de treinar para maratona tem sido desafiador, mas ao mesmo tempo muito honesto. Entender que eu preciso começar do começo, respeitar meu tempo, construir com consciência. A maratona não é só sobre o dia da prova, é sobre tudo que acontece antes e também depois. E se você também está aprendendo a respeitar o seu ritmo, seja na corrida ou na vida, fica aqui o convite. Vem junto comigo viver esse processo. Um passo de cada vez, aí sem pressa, mas com propósito. Eu fico por aqui. Até o próximo. Tchau. Corre, menina, com Maiara Folco.